o Deus da provisão abundante. Seja bem-vindo ao Encontro com Deus. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e lá em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, vai nos contar uma história um tanto quanto interessante. E esse é o único milagre relatado dentro dos 4 evangelhos. Jesus estava com a multidão que o seguia por causa dos sinais os quais ele fazia. A cena acontece próximo à festa da Páscoa, um momento que já carregava o simbolismo da provisão divina, que era tido como maná no deserto, aquele que Deus serviu o povo lá no Egito. Havia, no dia em que Jesus estava ensinando, a cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam presentes, totalizando aí pelo menos, mais ou menos por cima, entre 15 a 16 mil pessoas, ou seja, tinha muita gente naquele lugar, ouvindo a palavra. Jesus, ele testa a fé dos discípulos, não a fé daqueles que estão ouvindo a Jesus, mas daqueles que andam com Jesus, estão aprendendo com Jesus. Ele pergunta a Felipe: onde compraremos pão? Bom, Jesus já sabia o que iria fazer. Às vezes, Deus faz algumas perguntas para nós, ou até mesmo para nos ensinar, não porque não sabe o que vai fazer. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipotente e onipresente, sabe de tudo e todas as coisas. Então toda pergunta, todo fato que Ele leva, já tem ciência de tudo. André então, ele apresenta um pouco. No versículo 8 ao versículo 9, tinha entre aquela multidão um menino com 5 pães e 2 peixinhos, que de forma ridiculamente falando, era insuficiente para toda aquela multidão. Mas entenda uma coisa, Deus não precisa de muito, Ele só precisa do que temos, Ele só precisa do que temos, e precisa que o que temos que venha a ser colocado nas mãos dEle. Talvez você possa olhar para você hoje e possa pensar: mas eu não tenho muito. Tudo bem, mas além de você não ter muito, você pode depositar isso nas mãos do Senhor. Jesus, ele vai organizar então, porque para todo milagre, para tudo aquilo que vai acontecer, a importância da organização, ela é extraordinária. Jesus então, ele organiza e ele abençoa. No versículo 10 e 11, mandou o povo assentar e dar graças e parte. A provisão, ela acontece não é só quando Jesus manda o povo sentar, não é só quando Jesus ora, mas é quando há partilha e não há acumulações. Então, quando começa a ter a partilha dos 5 pães e os 2 peixinhos, o milagre começa a acontecer a partir dali. Todos se alimentaram e ainda sobraram. Versículo 12 ao versículo 13. Deus, ele não apenas supre, ele é aquele que faz sobrar. Os 12 cestos cheios apontam para a plenitude e a fidelidade de Deus para com Israel e para com cada um de nós. Os 12 cestos cheios mostram o quanto Deus, ele é fiel em cada uma de suas palavras. O povo quer força e o povo quer forçar Jesus a ser rei naquele dia. Mas na verdade não era aquele o propósito. Eles querem um rei que pudesse alimentá-los, até porque eles estavam passando por várias privações naquele período por causa do governo de Roma. Bom, eles queriam um rei que alimentasse o seu corpo, mas na realidade eles não compreenderam que o propósito real de Jesus naquele milagre era alimentar o seu espírito. Jesus se retira, mostrando que ele não veio apenas para alimentar, mas também para transformar. Isso é tão importante, porque de fato não espere você ter muito para servir. Entregue o que você tem. Isso já é o suficiente. Jesus, ele é especialista em multiplicar o que é pequeno, quebrado ou improvável. Entenda que a gratidão libera milagres. Jesus deu graças antes da multiplicação. Deus não faz nada pela metade, Ele sempre vai nos suprir com a abundância. O milagre começa quando nós colocamos o pouco nas mãos daquele que pode fazer muito, que no caso é Jesus. Com Jesus, a matemática é outra. Pouco mais fé é igual fartura. Deus não precisa da quantidade, Ele precisa de disponibilidade. Quantidade é detalhe. Entenda que o Senhor Jesus, mesmo que você tenha pouco a oferecer a Ele, mas quando você coloca isso nas mãos dEle, isso é milagre. Você pode ver isso na Bíblia, Quando a viúva só tinha ali um pouco de farinha, um pouco de azeite, e quando
né, ela estava desesperada e colocou nas mãos de Deus e Deus multiplicou. Então está na hora de você colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa multiplicar no nome de Jesus. A graça e paz e até o próximo encontro com Deus.